Eu lembro do exato momento em que percebi que minha mãe tinha calculado tudo. Não foi quando ela gritou. Foi quando eu vi o sorriso dela logo depois. Era o meu casamento. O celeiro estava cheio de gente. As luzes de fio amarelado balançavam com o vento que entrava pelas frestas. E meu avô havia acabado de me chamar de lado, com um papelzinho dobrado na mão. Antes que eu conseguisse ver o que era, minha mãe arrancou o papel da mão dele, ergueu bem alto e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir, que até meu próprio avô sabia que eu não prestava. Minha irmã começou a rir e pegou o celular para filmar. Não chorei. Não respondi. Dobrei o papel, enfiei no bolso do vestido e fui terminar a primeira dança enquanto elas continuavam rindo de mim. Na manhã seguinte, fui até o banco com aquele papelzinho. A atendente olhou, ficou branca. E o que veio depois transformou cada palavra que minha mãe disse naquela noite no maior erro da vida dela. Se você está me ouvindo pela primeira vez, fica aqui, porque essa história não é o que parece. O celeiro era o prédio mais antigo da fazenda. Meu avô, Cláudio Whitfield, nasceu no quarto acima da leiteria em 1941, e o celeiro já estava de pé nessa época. Tinha sido construído com madeira de carvalhal derrubado na Serra do Cipó, e as vigas ainda cheiravam a chuva. Desde os 8 anos, eu queria me casar ali. Minha mãe tentou nos empurrar para um salão em outro município, aquele tipo de lugar com lustres e cardápio em francês. Mas Eduardo e eu dissemos não, do jeito quieto que a gente costumava dizer a maioria das coisas. Íamos casar no lugar onde meu pai, Caio, tinha me ensinado a pular do alto do feno numa pilha de palha lá embaixo. Era o lote da casa, o único pedaço de terra dos Whitfield que minha mãe nunca tinha conseguido arrancar do meu avô. 320 de Ribeirão cercavam esse lote pelos 3 lados, tudo vendido entre 2003 e 2008, enquanto eu ainda era menina tentando entender por que meu pai tinha morrido numa encosta que a própria máquina dele conhecia de cor. Quando eu perguntava sobre os campos que tinham sumido, minha mãe dizia que vovô estava ficando velho e confuso, e que vender era mais gentil do que deixar ele fingir que dava conta. Acreditei nela até os 16 anos. Parei de perguntar para ela e fui direto perguntar para ele. Marquei a data para o início de junho, depois que a temporada de partos terminasse e antes do segundo corte de feno. Eduardo e eu já estávamos juntos havia 5 anos nessa época. Veterinário como eu, 2 anos mais velho. Um homem alto e calmo que tinha crescido numa família de laticínio, lá perto de Lititz. A gente se conheceu no meu último verão antes da faculdade de veterinária, e ele passou mais noites na ordenha ajudando meu avô a tirar bezerro preso do que no próprio apartamento. Meu avô gostava dele, porque Eduardo nunca levantava a voz para um animal e nunca mentia para um bicho doente. Esse era o padrão do Cláudio para um homem. Era também o padrão que ele tinha para uma filha. E a Eliana tinha reprovado há muito tempo, muito antes de eu nascer. A cerimônia foi pequena. 120 convidados, quase todos gente do campo, do município, vizinhos que tinham crescido, chamando meu avô de seu Whitfield e nunca largaram o hábito. A recepção foi no celeiro. Mesas longas de compensado, com cavaletes cobertos com linho cor de creme. Tinha uma fila de lâmpadas de filamento de uma ponta a outra do celeiro, e um violinista da estrada de baixo que tinha tocado no casamento dos meus pais, 28 anos antes. Minha mãe insistiu num candelabro na cabeceira porque achava que ficava melhor nas fotos. A Giovana concordou, como concordava com minha mãe em tudo na frente dos outros, e discordava em particular em tudo que importava de verdade. Tinha um estranho sentado na mesa 4. Percebi-o durante o coquetel. Uns 50 e poucos anos, terno chumbo, aquele corte de cabelo que banqueiro usa quando quer parecer advogado. Estava conversando com minha mãe em voz baixa, e os dois riam daquele jeito de quem finge se conhecer menos do que conhece. Perguntei para o Eduardo quem era. Eduardo foi perguntar para o maître da empresa de buffet. O maître disse que o homem era o acompanhante da Eliana. Só que eu não tinha colocado a Eliana na lista com acompanhante. O mapa de assentos, que minha mãe tinha se voluntariado para ajudar a finalizar, tinha empurrado a mim e ao Eduardo quase para fora do círculo da família.
A Giovana ficou à esquerda do meu avô, o lugar que normalmente seria da noiva. Eu fiquei 2 cadeiras adiante, espremida entre o Eduardo e uma tia-avó que não me dirigia a palavra havia 5 anos. Não falei nada. Semanas antes, eu tinha decidido que nada que minha mãe fizesse nesse casamento ia me fazer levantar a voz. Eu estava me casando no sítio do meu avô. Eu já tinha ganhado. A Giovana fez questão de lembrar a todos que era advogada. Usou a palavra sociedade 4 vezes só durante o coquetel. Disse Belo Horizonte 2 vezes, como se o endereço do escritório fosse um título. Se apresentou para os funcionários do buffet como Doutora Figueiredo. Estava no Bradalox e Associados fazia quase 5 anos, 2 deles na fila para sócia. O vestido eu não conhecia, mas reconheci a marca porque ela tinha mandado um print para minha mãe 3 semanas antes, com a legenda "Presente antecipado de mim para mim". Eu estava no grupo. A Giovana achou que era conversa privada. Minha mãe achou que eu não estava prestando atenção. As duas presumiam muita coisa. Meu avô ficou entre minha mãe e uma cadeira vazia. Ele tinha pedido semanas antes que deixassem aquela cadeira assim, em memória do meu pai. Minha mãe tinha querido sentar alguém ali. Chamou o gesto de mórbido. Mas meu avô não cedeu. O Caio tinha ido embora havia 13 anos naquele setembro. 13 anos do meu avô reservando um lugar para ele em cada almoço de feriado. 13 anos da minha mãe fingindo não ver. Eu via. Eu via desde os 14 anos. O Cláudio estava com o mesmo terno chumbo do enterro da minha avó, o mesmo do meu diploma de faculdade. As mãos dele tremiam um pouco, os olhos não. Durante toda a cerimônia, ele ficou em silêncio. Não fez brinde. Na véspera do casamento, ele tinha me avisado que não ia fazer brinde porque o que ele queria dizer não era para plateia nenhuma. Tinha dito que precisava na cozinha da fazenda, na noite anterior, segurando as minhas 2 mãos sobre a mesa. Me disse que meu pai estaria orgulhoso, não por causa do homem que eu tinha escolhido, mas pela mulher que eu tinha me tornado. Eu chorei naquele momento. Tinha jurado para mim mesma que não ia chorar no casamento. Quase cumpri. Foi o Harada quem me avisou durante a sobremesa que alguma coisa estava para acontecer. O Harada trabalhava na fazenda há 35 anos. Tinha 67, magro do jeito que cerca de madeira é magra, os olhos da cor de leite desnatado. Ele me puxou para o lado, perto de uma pilha de cadeiras que ninguém tinha usado, e chegou pertinho do meu ouvido. Disse que meu avô estava escrevendo alguma coisa para mim há algum tempo, que na manhã de terça tinha pedido ajuda para dobrar aquilo pequeno o suficiente, e que qualquer coisa que ele me entregasse naquela noite, eu não devia perder, nem deixar ninguém segurar. O Harada tinha tentado perguntar o que era. Meu avô respondeu que não era da conta dele, mas que desde abril era a única coisa no pensamento do velho. O Harada voltou para o lugar. Eu também. Meu avô estava me olhando da mesa principal. Deu um aceno, quase imperceptível. Depois se levantou. Não pegou o microfone. Só começou a caminhar devagar ao redor da mesa comprida, na direção de onde eu e o Eduardo estávamos sentados. Tinha alguma coisa na mão direita. Dava para ver mesmo com a luz das velas, a uns 6 metros de distância. Um papel dobrado em 4, macio, com as bordas já amareladas de tanto tempo. Minha mãe o viu no mesmo segundo que eu. Virou a cabeça, ficou 2 segundos olhando, e então se inclinou para sussurrar alguma coisa para Giovana. A Giovana sorriu, do jeito que sorria no colégio quando sabia de alguma coisa que eu não sabia. Minha mãe ficou meio levantada quando Cláudio passou pela cadeira dela. Ele chegou na nossa ponta da mesa. Parou na minha frente. A boca dele abriu e fechou, sem sair nenhuma palavra. Ele só estendeu a mão com o papel na palma aberta. A mão estava tremendo. Não era o tremor de quem é velho, era o tremor de quem está carregando um peso que não sabe bem como segurar. Os olhos estavam úmidos. Eu não via ele assim desde a manhã do enterro do meu pai. Eu alcancei a mão para pegar o papel. Não cheguei a tempo. Minha mãe já tinha cruzado o salão. Rápida demais para uma mulher de salto.
rápida e precisa, como alguém que tinha ensaiado aquele movimento sem que ninguém percebesse. Ela não arrancou de mim, arrancou dele. Tirou o papel direto da mão do meu avô antes dos meus dedos tocarem. Ela ergueu o papel contra a luz das velas, como se tivesse algum direito sobre aquilo. A voz saiu com uma risada já embutida dentro. Pai, deixa eu ver o que você inventou dessa vez. O celeiro ficou mais quieto do que em qualquer momento da noite. O violinista parou no meio de uma nota. O maître largou a bandeja. A mão do meu avô ficou suspensa no ar, ainda na posição de quem segura algo. Como se o corpo dele não tivesse recebido a informação de que o presente havia sumido. Minha mãe leu em voz alta, devagar, saboreando cada palavra. 14 de abril de 1992. R$1.250. Depois levantou o queixo e olhou para todo mundo, e para ninguém ao mesmo tempo, como quem faz um brinde. Pessoal, parece que até o próprio avô sabe que ela não vale nada. A Giovana, que estava com a taça de champanhe na mão, a pousou devagar e tirou o celular da bolsa. Abriu a câmera, apontou para mim, começou a filmar. Senti a mão do Eduardo no meu joelho por baixo da mesa, sem apertar, só presente. Coloquei minha mão sobre a dele. Não olhei para minha mãe, olhei para o meu avô. A mão dele ainda estava aberta. Ele estava olhando para a vela no centro da mesa, não para mim, não para ela, não para ninguém. Acho que era a única coisa no cômodo que ele conseguia encarar naquele momento. Me levantei, passei pela Eliana sem olhar para ela. Fui até ele. Coloquei a mão na manga dele com cuidado e ele virou o rosto para mim. Não conseguia falar. Dava para ver que não conseguia. Fiz um aceno com a cabeça. Ele fez o mesmo. Aí me virei para minha mãe. Estendi a mão, com a palma para cima, e esperei. Ela hesitou. Sabia que todo mundo no salão estava olhando. Sabia que se recusasse, viraria a mulher que negou devolver um presente de casamento para a própria filha. Sabia que o acompanhante dela, de terno cinza carvão, estava vendo tudo. Sabia que o Harada, que a conhecia desde os 12 anos, estava lá do fundo, de olho. Ela colocou o papel na minha palma. Os dedos dela mal me tocaram. Obrigada, mãe, eu disse. Alto o suficiente para todo mundo ouvir. Com a mesma voz calma que meu avô usava quando falava com um animal assustado. Dobrei o papel uma vez. Deslizei no bolso interno do paletó do Eduardo. Depois peguei na mão do meu marido e o levei até a pista de dança. O violinista começou a tocar. Era a música que meu pai cantava para mim quando eu tinha pesadelos. Não tinha pedido essa música. Não estava em nenhuma playlist. Anos depois, eu ia descobrir que meu avô tinha pedido ao músico. Do jeito que meu avô pedia tudo na vida. Sem alarde, sem cerimônia, com intenção total. O Eduardo me abraçou, sussurrou bem perto do meu ouvido. Perguntou o que eu precisava. Amanhã de manhã, eu disse, às 9 horas. Agência Federal do Vale Fundo, filial Lacerda. Não pergunta por que ainda, só aparece. Ele assentiu, me segurou. A gente dançou. Lá atrás, do outro lado do salão, a Giovana ainda estava filmando. A festa terminou um pouco depois das 23 horas. A gente ia passar a noite de núpcias na casa de campo, no quarto de hóspedes que meu avô tinha arrumado, com lençóis frescos e um vaso de peônias cortadas do jardim da minha avó. Enquanto os convidados saíam, meu avô me pegou pelo cotovelo no corredor dos fundos, entre a cozinha e a varanda. Ele pressionou algo pequeno e frio na minha mão. Uma chave. Curta, pesada, do tipo que abre cofre bancário, não porta. Tinha um número riscado à mão na cabeça dela. 5 dígitos. 80531. Traz o Eduardo, ele disse, a voz de areia e cinza. Não traz tua mãe. Não fala pra ela que você vai. O que a Nádia entregar pra você, Luísa, você lê antes de deixar qualquer pessoa dessa família tocar. Você me promete? Eu prometo. Ele assentiu uma vez, me beijou na testa, virou e foi andando em direção à porta da frente, onde minha mãe já esperava com o casaco do acompanhante dela na mão. Fiquei olhando ele se afastar. E foi aí, pela primeira vez em 13 anos, que eu percebi.
O jeito dele de andar era igual ao do meu pai. O mesmo tropeço leve no quadril esquerdo, os mesmos ombros carregando o mesmo peso invisível. Não dormi naquela noite. A Caixa Federal do Vale Fundo fica na Rua Leste Reis, em Lacerda, desde 1887. A placa de bronze na entrada diz isso. Eduardo e eu estacionamos às 8h55 de uma segunda-feira, que deveria ter sido nossa primeira manhã de lua de mel. Eu não tinha levado o vestido de noiva. Não tinha dormido. Tinha lavado o rosto, colocado jeans e uma camisa de botão, e enfiado o recibo e a chave no bolso da frente da bolsa. Era 9 de junho de 2025. Seria o 52º aniversário do meu pai, se ele tivesse vivido. Contei isso pro Eduardo no carro. Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: "Acho que o Cláudio escolheu essa data de propósito. Eu não tinha pensado nisso." Fiquei pensando o resto da manhã. A atendente se chamava Nádia Holanda. A plaquinha no balcão dela trazia o nome dela. Tinha um rosto gentil e a postura de quem já processou 1000 transações difíceis, sem nunca levantar a voz. Ela sorriu quando a gente se aproximou. Deslizei o recibo pelo balcão junto com minha carteira de identidade e a certidão de casamento do cartório, da quinta-feira anterior. "Oi", eu disse. "Meu avô me deu isso no meu casamento." Ela pegou o recibo com 2 dedos, leu a frente, virou. Havia algo escrito no verso com lápis leve, quase apagado pelo tempo. Ela aproximou o papel do rosto, leu de novo. Depois levantou os olhos para mim. O sorriso tinha sumido. Ela olhou para minha carteira de identidade, olhou para o recibo, olhou para a carteira de novo. Colocou os 2 documentos sobre o balcão. Pôs as mãos abertas na superfície por um segundo, como quem se recolhe antes de fazer algo difícil. Vi cirurgião fazer isso uma vez antes de uma cirurgia complicada. Ela disse, com uma voz baixa e controlada, mas que tinha perdido o calor: "Senhora Cavalcante, por favor me acompanhe agora." Eduardo e eu fomos atrás. Ela não disse nada enquanto andava. Usou um cartão magnético para abrir uma porta atrás do balcão. A porta fechou com um clique seco. Ouvi o trinco magnético encaixar. Ela nos levou por uma escada estreita, passou por um corredor com divisórias e entrou numa sala de reunião pequena no 2º andar. Tinha um homem já esperando. Ele se levantou quando a gente entrou. Devia ter uns 61 anos, cabelo prateado, terno azul marinho com um alfinete de gravata em formato de feixe de trigo. Estendeu a mão para mim, depois pro Eduardo. Disse: "Senhora Cavalcante, senhor Cavalcante, meu nome é Vinícius Pimentel. Sou o responsável sênior de patrimônio fiduciário desta agência. Estou esperando por você há algum tempo." Puxou uma cadeira para mim, puxou outra pro Eduardo. Na mesa à frente dele havia uma pasta grossa, daquelas com fechamento de cordão e botão. O rótulo na frente era datilografado: Família Whitfield, Fundo Fiduciário, Arquivo de Beneficiária, Stuart L.M. Ele se sentou do outro lado. Antes de começarmos, disse: "Preciso verificar sua identidade. Protocolo padrão. Vou precisar da sua identidade, que a Nádia já confirmou. Vou precisar de uma amostra de assinatura, que será comparada com documentos que seu avô registrou conosco em 1992. E vou precisar fazer uma pergunta de segurança que seu próprio avô escolheu." "Tudo bem", eu disse. Ele olhou para a pasta. Depois, olhou de volta para mim. A pergunta veio devagar, como se ele tivesse ensaiado a entonação por anos. "O que seu avô chamava do trecho de lama atrás da leiteria quando você tinha 6 anos?" Minha garganta fechou. 20 anos. Não pensava naquilo há 20 anos. Nem no chão em si, nem no cheiro, nada. Eu tinha 6 anos, botinhas de borracha até o joelho. E a chuva de março tinha transformado aquele pedaço nu de terra num lamaçal de verdade. Num ponto, o chão me engoliu um pé inteiro. Tentei dar um passo, a bota ficou enterrada e minha meia saiu com o meu pé dentro dela. Meu avô veio, me puxou, me carregou no quadril de volta para a leiteria sem dizer uma palavra de repreensão. "O reino das botas ruins", eu disse. Vicente inclinou a cabeça. Uma vez só, confirmatório. "Senhora Stuart Cavalcante,
Seu avô entrou nessa agência 6 anos atrás e me disse exatamente o que fazer quando a senhora trouxesse esse recibo por aquela porta. Estou esperando essa manhã desde 2019. Ele bateu de leve no recibo com um dedo. A conta em si está esperando 33 anos. Ele virou a pasta, empurrou na minha direção. Abri. A primeira página era um extrato resumido. Conta número 80.531, aberta em 14 de abril de 1992. Saldo atual em espécie, R$1.236.000 e alguns centavos. Logo abaixo, em letra menor, havia um segundo número. Valor total do fundo, incluindo participações da Vale Fundo Carvalhal Participações. R$8.217.000. Precisei ler os dois números 2 vezes. Eduardo, do meu lado, soltou um som abafado. Não era uma palavra, era só ar saindo do peito. Vicente nos deixou ficar com a página por um momento longo. Depois, virou para a página 7. Era uma lista de escrituras. 22 lotes no município de Serra do Cipó, totalizando 320 hectares em Ribeirão. Cada lote tinha sido comprado pela Vale Fundo Carvalhal Participações ao longo de 17 anos. A compra mais antiga estava datada de agosto de 2007, a mais recente, de 23 de maio de 2024. Cada um desses lotes tinha pertencido à família Whitfield. Cada um tinha sido vendido entre 2003 e 2008, nos anos em que minha mãe me disse que meu avô estava ficando desorientado. Cada um tinha sido silenciosamente comprado de volta. Fechei a pasta. Fiquei parada por um tempo. Eduardo não disse nada. Vicente também não. Nádia tinha saído discretamente para o corredor. Até que eu perguntei. Havia uma parcela do município de Mendonça mencionada ali? O que era aquilo? Vicente assentiu com a cabeça e explicou. 280 hectares em Ribeirão, município de Mendonça. Meu avô tinha herdado a área em 1985 de um tio. A terra ficava sob a formação Marcelo Challe. Em 1989, ele assinou um contrato de exploração de gás com uma operadora local pequena, a Pena Vale Gás Natural. Eles perfuraram um poço raso que pagou royalties modestos por anos, algo entre R$1.000 e R$2.500 por ano. Em 2007, o contrato foi vendido para uma empresa maior, a Keystone Marcelo Resources, que acrescentou um adendo de direitos profundos e perfurou um poço horizontal em 2010. Esse poço ainda produz. No último ano fiscal, os pagamentos de royalties totalizaram aproximadamente R$470.000. Todo trimestre, o depósito cai na conta 8531. O papelzinho me deu, datado de 14 de abril de 1992, era o primeiro depósito de royalties. O primeiro de todos. Foi com ele que ele abriu a conta. O número nunca mudou. Os royalties entraram ali por 33 anos. Então foi daí que veio o dinheiro. Eu disse em voz alta, mais para mim do que para ele. Vicente confirmou. Quase tudo sim. Meu avô nunca sacou salário nenhum dessa conta. Viveu da aposentadoria e da criação de gado por 30 anos. Os royalties foram primeiro para recomprar as parcelas de Ribeirão, através da Vale Fundo Carvalhal Participações. Depois, quando a recompra foi concluída em maio do ano passado, o dinheiro passou para o principal do fundo. Fiquei em silêncio outra vez. Vicente enfiou a mão na pasta e tirou mais uma coisa. Um envelope lacrado, manila simples, sem carimbo de postagem. Na frente, com a letra trêmula do meu avô, 5 palavras. Para Luísa, quando ela estiver pronta. Ele deslizou o envelope pela mesa na minha direção. Eu não abri ali. Disse que queria ler em outro lugar. Vicente assentiu. Ele entendeu sem precisar de explicação. Levantou e nos acompanhou pessoalmente escada abaixo. Nádia estava de volta ao seu posto. Ao passar por nós, Nádia tocou meu pulso por um segundo, só um, e disse que meu avô era um homem bom, que ele tinha esperado muito tempo para eu crescer e poder ouvir certas coisas. Não respondi nada. Não tinha o que dizer. Eduardo e eu fomos até a fazenda em silêncio. O caminho de Lacerda até lá, pela estrada principal, leva uns 15 minutos.
Pelas estradas de terra, 20. Eduardo foi pelas estradas de terra. Não trocamos uma palavra. Ele parou a caminhonete na entrada longa de Cascalho, ao lado do galpão de ordenha, e eu desci sozinha, com o envelope na mão, em direção ao canto sul da propriedade. Era o lugar onde meu pai tinha morrido. Uma descida suave, quase imperceptível. Nada de marcante. Sem placa, sem cruz, sem nada. A grama tinha crescido tão completamente que ninguém imaginaria que alguma coisa tinha acontecido ali. Eu não voltava àquele ponto desde a primavera depois da morte dele. E só naquele momento percebi. Eram 13 anos evitando aquele pedaço de chão. Me sentei na grama, abri o envelope. Não tinha carta. Tinha uma única folha rasgada de um almanaque agrícola antigo. A página era do dia 17 de agosto de 1989. Na margem branca do topo, com a letra mais firme que meu avô tinha quando era mais jovem, 2 frases. Assinei o contrato de arrendamento de gás hoje. Se isso algum dia render, o dinheiro volta para a terra e para os filhos que ficarem. Li 6 vezes. Eduardo estava a uns 9 metros, encostado no canto do galpão. Não chegou perto. Ele entendia que certos momentos precisam de distância. Chorei. Não do jeito dramático que eu tinha quase chorado na noite anterior. Chorei baixinho, com o rosto enterrado nos próprios joelhos, por um tempo longo. Quando terminei, levantei e fui até ele. Entreguei a folha sem falar. Ele leu, dobrou com cuidado e guardou no bolso, do lado do bilhetinho que ele tinha trazido do casamento. Ele disse que ia fazer café. Eu disse que ia ligar para Camila Lacerda. Naquele momento, eu ainda não sabia direito quem era ela. Sabia só que meu avô tinha mencionado o nome dela umas 2 vezes ao longo dos anos e que ela tinha um escritório da Leal em Lacerda. Em menos de 24 horas, eu ia descobrir que ela guardava uma pasta com o meu nome desde 2019. O mesmo ano em que meu avô tinha entrado no banco e feito aquele arranjo com o gerente. Ele tinha construído toda a estrutura da minha sobrevivência antes de eu terminar a faculdade de veterinária. Em silêncio, sem me avisar nada. Preciso te contar sobre meu pai. Caio tinha 39 anos quando morreu. Era engenheiro agrônomo, o que soa mais técnico do que era na prática. Ele consertava trator. Conseguia diagnosticar uma plantação doente só de andar uma fileira. Casou com minha mãe em 1994, quando ela tinha 25 e ele tinha 21. Meu avô o chamou de lado 3 dias antes da cerimônia e perguntou se ele tinha certeza. Ele não gostava da ambição de Eliana. Não gostava do jeito que ela falava da fazenda, como se fosse um ativo e não um lugar. Mas Caio disse que sim. Disse que sim porque acreditava que as pessoas podiam ser amadas até virarem versões melhores de si mesmas. Ele ainda não tinha aprendido que tem gente que vê o amor como algo para ser gasto. Meu pai ia à fazenda todo domingo. Minha mãe foi indo menos. Quando eu tinha 9 anos, ela parou de aparecer, a não ser que tivesse algum almoço de feriado que ela pudesse fotografar para os clientes da imobiliária. Meu pai me levava mesmo assim. Me ensinou a tirar leite de uma vaca holandesa quando eu tinha 5 anos. Me ensinou a ler o tempo pela cor das nuvens, antes de me ensinar a ler palavras. A primeira frase que eu soletrei em voz alta foi vaca. Meu avô emoldurou o papel. Ficou pendurado na leiteria por 15 anos. O quadro com a palavra vaca, a letra torta de criança. Meu avô que não deixou desaparecer. O acidente aconteceu no dia 11 de setembro de 2012. Eu tinha 14 anos. Estava na aula de álgebra quando a diretora me tirou de sala. Minha mãe estava num evento de imóveis em Ribeirão naquela manhã. Meu avô tinha saído com Wendel para levar uma das vacas holandesas ao veterinário na cidade. Meu pai estava sozinho virando o terreno do talude sul com o velho Kubota. A encosta tinha um ponto mole por causa das chuvas da primavera. O trator não estava equilibrado para aquela carga. Tombou tudo. Quem encontrou meu pai foi Wendel. Na primavera seguinte, ele me disse que as últimas palavras do meu pai tinham sido sobre mim. Que ele tinha dito meu nome 2 vezes. Só isso. Meu nome. 2 vezes. Fiquei destruída por 2 anos. Engordei, emagreci, parei de dormir.
3 meses depois do velório, minha mãe disse ao meu avô que ele precisava começar a vender partes da fazenda para simplificar o inventário antes que ficasse mais velho. Meu avô concordou com uma parte. Ela voltou 6 meses depois pedindo outra. Em 2008, 320 hectares de Ribeirão já tinham ido embora. Eu tinha 10 anos e não entendia o que estava acontecendo. Só via que meu avô parecia cansado de um jeito diferente, um cansaço que ele não tinha antes. O que eu entendo hoje, sentada 20 anos do outro lado disso tudo, é que minha mãe tinha ameaçado me afastar dele se ele não cooperasse. Ele me contou isso no verão em que eu tinha 15 anos. A gente estava na varanda dos fundos, com os vagalumes acesos lá fora. Ele não disse como acusação, disse como confissão. Disse que trocou a terra por mim, que faria de novo, mas que não precisava fazer 2 vezes. Eu não entendi aquela última frase na época. Hoje eu entendo. No verão depois dos meus 14 anos, comecei a passar junho, julho e agosto inteiros na fazenda. Aprendi o horário da ordenha, aprendi a tirar sangue da jugular de uma novilha sem machucar. Aprendi quais bezerros seriam vendidos, quais ficariam, e como meu avô decidia isso. Ele não explicava muito, só deixava eu observar, e eu observava tudo. Aprendi que ele guardava um caderno de capa de couro na gaveta de cima da escrivaninha da leiteria, e que fazia um registro toda vez que alguém da família vinha visitar. Ele não chamava de livro de visitas, chamava só de o livro. Wendell assinava embaixo de cada entrada junto com ele, para que ninguém pudesse um dia acusar meu avô de escrever a própria versão dos fatos. Com 15 anos, eu não entendia por que isso importava. Hoje, eu entendo. O livro registrava a última visita de Giovanna no outono de 2014, um jantar de domingo do qual ela reclamou a semana inteira. Depois disso, nada. Giovanna estava ocupada. Giovanna estava estudando para o exame da OAB. Giovanna estava estagiando em Belo Horizonte. Giovanna estava estagiando com um juiz federal. Giovanna estava associada em um escritório no centro. Giovanna estava sempre em outro lugar, fazendo algo mais importante. As entradas de Eliana também foram rareando depois que minha avó Adeline morreu em 2018. Houve um conjunto de registros naquele verão, em torno do velório. Depois, uma visita rápida de assuntos fiscais na primavera de 2021. Depois, uma aparição isolada, em fevereiro de 2023, para pedir que meu avô assinasse como avalista em uma linha de crédito para a corretora dela. Ele recusou. Depois disso, nada. As minhas entradas foram ficando mais frequentes. No verão, depois que entrei na faculdade de veterinária em 2020, voltava todo fim de semana alternado. Depois que minha avó morreu, passei a ir todo fim de semana. Depois que me formei e comprei minha parte na clínica veterinária, em agosto de 2024, ia dia sim, dia não. Até a época do meu casamento, o livro registrava 39 visitas minhas só em 2024. Ele estava contando. Ele estava contando o tempo todo. Na manhã seguinte, dia 10 de junho, fui ao escritório de Camila Cardoso, na rua Norte Duque, no centro de Lacerda. Camila tinha 48 anos, cabelo castanho começando a pratejar nas têmporas, voz calma, sala organizada. A placa na parede dizia que ela tinha se formado pela Faculdade de Direito de Dickinson em 2003. A pasta que ela abriu quando Eduardo e eu sentamos na frente dela era quase tão grossa quanto a que Vincent tinha me dado no banco. Luísa, ela disse, seu avô me contratou em julho de 2019. Ele sentou naquela cadeira ali, me entregou uma lista de nomes e endereços e pediu que eu começasse a reunir documentos. Tenho feito isso há 6 anos. Quase não existe nada sobre o histórico de terras da sua família que eu não tenha cópia aqui dentro. Ela abriu a pasta. A primeira coisa que me mostrou foi uma procuração datada de 19 de novembro de 2003. O documento concedia à minha mãe autoridade para agir em nome de Cláudio, especificamente para executar transações imobiliárias, assinado pelo meu avô, autenticado por uma mulher chamada Fernanda Ribeirão, em Lacerda, na mesma data. 2 problemas, disse Camila. O primeiro,
Seu avô quebrou a perna no dia 5 de novembro de 2003. Ficou engessado e com analgésicos fortes pelas 6 semanas seguintes. Wendell Harada o levava a 2 consultas médicas por semana durante todo esse período. Há registros do seguro confirmando isso. Wendell vai jurar. Seu avô nunca pisou no escritório de Fernanda Ribeirão. O segundo problema. Fernanda Ribeirão perdeu a licença de tabeliã em 2009 por 7 queixas separadas de falsificação. Ela faleceu em 2014. Mas o processo disciplinar do Estado ainda é público. Ela autenticou 4 documentos com o nome do seu avô entre 2003 e 2008. Cada um virou base para uma escritura de venda. Sua mãe vendeu 320 hectares de terras da família Azevedo, usando autorização forjada. Senti um peso se instalar no peito. Quanto ela levou? Perguntei. Camila virou para uma planilha. Das próprias vendas, sua mãe eventualmente devolveu a maior parte dos valores para as contas da família. Mas ela desviou aproximadamente R$1.500.000 por meio de um esquema paralelo que ela descrevia como taxas de corretagem e serviços de consultoria. Esses pagamentos foram para a imobiliária pessoal dela, Imobiliária Cume Serra, que ela fundou em 2007. Esse dinheiro teve 2 destinos. O primeiro foi a entrada do apartamento onde ela mora até hoje. O segundo destino foi o pagamento das 2 últimas anuidades de Giovana na Pena Leal. Eduardo pousou a mão sobre a minha, ali na mesa. Perguntei com uma voz que mal saía. Ela pode ser processada? Não, disse Camila. O prazo penal em Minas Gerais para falsificação de documentos já prescreveu faz tempo. Essa janela fechou em 2013, um ano depois que seu pai morreu. No âmbito civil, o prazo costuma ser de 2 anos para a fraude. Mas os tribunais aqui reconhecem a doutrina do ocultamento doloso. O prazo não começa enquanto a vítima não descobre, ou não teria condições razoáveis de descobrir, a fraude. Seu avô encontrou as irregularidades em agosto de 2018, depois do funeral da sua avó, quando foi revirar os papéis antigos dela. Tinha 2 anos para entrar com ação civil. Ele optou por não entrar. Escolheu algo mais elegante. Reestruturou o trust para que o dinheiro desviado jamais chegasse às mãos de quem o roubou. Fez isso com minha ajuda em 2019 e registrou sua intenção em uma carta notariada com data de 23 de agosto daquele ano, uma semana depois de ter descoberto tudo. Ela me mostrou o documento. 3 frases, na letra dele. Encontrei irregularidade na escritura de 2004. Não pretendo processar criminalmente. Responderei de forma estrutural. Eliana e Giovana não herdarão 1 centavo por minha mão. Li 2 vezes. O que isso significa para nós? Perguntei. Significa, disse Camila, que o trust que seu avô construiu contém uma cláusula moral. Qualquer beneficiária que não mantenha contato significativo com ele, definido como no mínimo 4 visitas documentadas por ano civil, durante 5 anos consecutivos antes da distribuição, é automaticamente excluída. Giovana não visita desde 2014. Eliana visitou 4 vezes em 7 anos. Nenhuma das 2 atinge o limite. As 2 já estão fora. Pela própria ausência. Não pela mão dele. Pelo próprio calendário delas. Não precisamos lutar para removê-las. Elas se removeram sozinhas. Eu perguntei. E eu? Camila quase sorriu. O trust exige 4 visitas significativas por ano. Nos últimos 5 anos, o registro de visitas mostra que você teve uma média de quase 8 por ano. Você não apenas atingiu o limite, você ultrapassou de longe. Fiquei em silêncio por um bom tempo. Eduardo perguntou sobre os R$385.000. Camila virou para uma página diferente e disse que era exatamente aí que entraríamos na justiça. Tribunal de Órfãos, município de Lacerda. Íamos pedir ao juiz que declarasse o trust executável, confirmasse que a cláusula moral já tinha desqualificado Eliana e Giovana, e ordenasse que Eliana devolvesse os R$385.000 com base em enriquecimento sem causa. Não estávamos pedindo condenação criminal. Estávamos pedindo que o dinheiro voltasse para onde sempre pertenceu.
Perguntei quanto tempo levaria. Camila respondeu que, se elas não contestassem, 3 meses. Se contestassem, de 6 a 8. Eu disse que elas iam contestar. Ela disse que estaríamos prontas. Eliana começou a ligar ao meio-dia do dia seguinte. O banco, como era obrigado, tinha notificado ela e Giovanna sobre a ativação do trust. O aviso não dizia o que elas tinham perdido. Dizia apenas que o trust havia sido ativado por um evento gatilho e que Luísa Maria era a beneficiária designada. Não atendi. Ao cair da noite, eram 14 chamadas perdidas e 6 mensagens de texto, cada uma num tom diferente. As 3 primeiras, calorosas. Luísa, meu amor, podemos conversar? As 3 seguintes, procedimentais. Claramente houve alguma confusão no banco. Por favor, ligue para sua mãe. A última, tarde da noite, foi a que a entregou de vez. Luísa, você deve à sua família ao menos uma conversa. Nós fizemos você quem você é. Tirei um print. Mandei para a Camila. Fui dormir. O brunch foi ideia da Eliana. Ela reservou uma sala privativa na Lacerda Brewing Company para o sábado depois do casamento. Giovanna veio de Belo Horizonte. Eduardo me levou de carro. No estacionamento, eu disse a ele que não ia elevar a voz, não ia discutir, só ia ouvir e depois ir embora. A sala estava montada como uma reunião de diretoria. Havia pastas em cada lugar. Minha mãe tinha até impresso cartõezinhos com nomes. O meu dizia Luísa. O cartãozinho da Giovanna dizia Advogada Stewart. Não dei risada. Sentei. Não toquei na pasta. A Giovanna pigarreou. Estava de blazer de trabalho, mesmo sendo sábado. Tinha o tablet aberto na mesa na frente dela, exatamente como devia abrir em cada audiência de conciliação que já presidiu. Luísa, ela disse, a gente está muito feliz por você e pelo Eduardo. A gente não sabia que o vovô tinha estruturado o fundo desse jeito. Ficamos muito felizes que ele pensou nas próximas gerações. Só queremos conversar como família sobre como honrar melhor a intenção dele. E ela empurrou a pasta na minha direção. Não peguei. A intenção dele, eu disse. A intenção dele, ela repetiu, sem piscar. Elaboramos o que achamos ser uma proposta justa e centrada na família. 40% para a mamãe, 40% para mim como a mais velha e 20% para você. Os percentuais refletem a senioridade e o fato de que eu e a mamãe temos a expertise financeira para administrar ativos dessa escala com responsabilidade. Fiquei olhando para ela por um tempo longo demais para ser confortável. Você elaborou isso? Eu disse. Sim. Quando? Ela hesitou. Comecei a pensar na estrutura assim que o aviso do banco chegou na quarta. Você elaborou uma proposta de acordo em 2 dias. Sim. Com percentuais definidos? Sim. Para um fundo cujos documentos originais você ainda não viu. Ela não respondeu. Olhei para Eliana. Minha mãe me observava do jeito que ela observava um comprador difícil numa negociação. Paciente, calculista, absolutamente segura de si. Mãe, eu disse, você sabia que o vovô estava recomprando os lotes do Vale Fundo Carvalhal? Ela não piscou. Eu sabia que alguém estava adquirindo terras no município. Achei que era algum investidor esperando para vender a um galpão logístico. Tenho acompanhado essa empresa por anos. O representante registrado é um paralegal. Não havia motivo para pensar que era ele. A voz dela endureceu levemente. Se eu soubesse que era ele... Ela parou. Eu esperei. Se eu soubesse que era ele, ela disse, eu teria impedido. Foi a coisa mais honesta que minha mãe me disse em 20 anos. Me levantei. Deixei R$ 40 na mesa pelo café da manhã que nem cheguei a pedir. Peguei o casaco do Eduardo. Fui até a porta. Me virei. Meu advogado entrará em contato até sexta, eu disse. Não me ligue antes disso. A Giovanna começou a falar alguma coisa. Fechei a porta. A Camila protocolou a petição na terça-feira seguinte, 17 de junho, no Tribunal de Menores do município de Lacerda. A peça tinha 23 páginas. Os anexos passavam de 400 páginas. Incluía o depoimento do Vicente, o depoimento do Wendel, o laudo preliminar de uma perita em documentos chamada doutora Marlene Prado, vinda de Belo Horizonte,
o processo disciplinar estadual da Fernanda Akers, os prontuários médicos do meu avô de novembro de 2003, o registro de visitas encadernado em couro desde 1996, o memorando autenticado do meu avô de agosto de 2018 e um anexo lacrado, identificado como anexo 23. Na época, eu não sabia o que havia nesse anexo. A Camila só me disse que era uma gravação que meu avô tinha feito em julho de 2019, no depósito da fazenda, testemunhada por advogado e devidamente autenticada. A audiência foi marcada para 28 de fevereiro de 2026. Não quero gastar muitas palavras nos 8 meses entre junho e fevereiro. A verdade é que esses meses foram mais tranquilos do que eu esperava. Trabalhei. Eu e o Eduardo construímos o consultório juntos. Abrimos uma nova sala de exames. Contratamos um associado. Tiramos um fim de semana longo em Campos do Jordão em outubro, o mais próximo de uma lua de mel que conseguimos. Meu avô vinha jantar todo domingo. Nunca perguntou nada sobre o processo. Perguntava sobre o gado. Perguntava sobre o bezerro que eu tinha ajudado a nascer em setembro. Perguntava se eu estava dormindo. Me disse mais de uma vez que eu não precisava ganhar. Disse que o que importava era que eu tinha ficado. A Giovana não ligou. A Eliana mandou mensagem 2 vezes em agosto. As 2 vagas, as 2 sem resposta. Em novembro, chegou um envelope no consultório endereçado a mim com a letra da Eliana. Dentro, tinha uma cópia de um artigo sobre disputas de herança entre irmãos, com um bilhetinho amarelo colado. Estava escrito: "Pensei em você, joguei fora." A ameaça chegou no começo de dezembro. Foi uma mensagem da Giovana às 11h43 de uma quarta-feira à noite. "Luísa, desiste disso. A mamãe está doente. Você não sabe o que está fazendo. Se você levar isso ao tribunal, vou me certificar de que cada paciente da sua clínica saiba que tipo de pessoa você é. Não me obriga." Tirei print na hora. Mandei para Camila. A resposta dela veio em 3 minutos. "Isso é evidência de obstrução. Guarda o original. Não responde." A gente ficou mais forte. Não respondi. Não apaguei. Fui dormir. O Eduardo segurou minha mão debaixo do cobertor, como fazia todas as noites desde o casamento. 28 de fevereiro de 2026 foi um dia frio e claro em Lacerda. A divisão de órfãos do Tribunal do Município de Lacerda funciona no antigo fórum da Rua Reis Leste, 4 quadras do banco onde tudo tinha começado. A sala tinha painéis de madeira, janelas altas, bancada alta. A juíza Eliana Azevedo, sem parentesco, 62 anos, presidia a sessão. Tinha fama de paciente e uma fama ainda maior de ser impossível de manipular. Eu usei um terno cinza, sem maquiagem. Sentei na mesa da defesa ao lado da Camila. O Eduardo ficou direto atrás de mim, na primeira fila. Meu avô sentou ao lado dele. 84 anos agora, mais magro do que no casamento, mas tinha entrado andando sozinho e recusou a cadeira que ofereceram perto da bancada. Ele queria sentar com o público. Queria que eu fosse quem ficasse na frente. A Eliana estava na mesa do lado oposto. Veste a preto, como se fosse a um velório. O advogado dela era um homem chamado Drummond Figueiredo, vindo de Belo Horizonte, 56 anos, corte de cabelo cara, o tipo de advogado que cobrava R$ 4.000 por hora e estava bronzeado em fevereiro. A Giovana sentou atrás deles. Não olhou para mim. O julgamento começou com a doutora Marlene Prado. 60 anos, perita em documentos forenses, 23 audiências nos tribunais de Minas Gerais e 3 anos consultando para a Polícia Federal. Ela foi para a frente da sala com uma segurança que me deixou respirar de novo. Ela colocou os documentos na tela, mostrou o ângulo do traço no T minúsculo da assinatura, mostrou a volta do E. Depois trouxe as assinaturas autênticas do vovô, amostras de 1992, 1997, 2001, todas consistentes, todas com o mesmo padrão interno. Aí, mostrou as 4 assinaturas contestadas, de 2004 até 2008. Cada uma quebrava esse padrão de um jeito diferente. Drummond Figueiredo ficou 1 hora tentando desmontar a doutora Prado. Não conseguiu mover ela nem 1 centímetro. Depois do almoço, foi a vez do Cláudio Whitfield.
Ele veio de terno, o único que tinha. Ficava largo nos ombros, apertado no meio. Mas ele se sentou naquela cadeira e respondeu tudo com uma calma que eu nunca tinha visto nele. Sim, não. Eu levei ele àquela consulta. Eu segurei a bacia quando ele vomitou dos remédios. Eu saberia se ele tivesse assinado alguma coisa no outono de 2003? Ele não assinou. Ele estava de cama. Drummond tentou sugerir que depois de 22 anos, a memória do Cláudio poderia estar falhando. O Cláudio respondeu: Senhor, eu sou trabalhador rural. Não entendo dos seus termos bonitos, mas eu conheço o seu Cláudio Whitfield e sei que ele não assinou papel nenhum, porque fui eu quem segurou a bacia quando ele passava mal. A taquígrafa parou de digitar. Alguém lá no fundo soltou o ar devagar. A juíza Azevedo não sorriu, mas deixou o silêncio ficar. Drummond disse, sem mais perguntas. A Eliana subiu às 3 da tarde. Drummond fez a arguição direta primeiro. Pintou o retrato de uma filha dedicada, mal compreendida, que talvez tivesse exagerado na vontade de ajudar, mas nunca com má intenção. A Eliana concordava com a cabeça. Tinha ensaiado cada aceno. Aí, a Camila se levantou. Ela disse, Senhorita Eliana, em que data seu pai quebrou a perna em 2003? A Eliana hesitou. Ela disse que não se lembrava da data exata. A Camila parou. Deixou a sala sentir aquilo. Você não se lembra da data em que seu pai quebrou a perna? A Eliana abriu a boca, fechou. A perna foi quebrada no dia 5 de novembro de 2003. Você aceita essa data? Se os prontuários dizem isso, sim. E a procuração com a assinatura do seu pai está datada de 19 de novembro de 2003. 3 semanas com a perna engessada. Você aceita essa data? Sim. Quem foi atabeliando esse documento? A Eliana não soube dizer. O nome dela era Fernanda Ribeirão. Você reconhece esse nome? A mandíbula da Eliana se moveu devagar. Ela disse que talvez tivesse usado os serviços dela em algum momento. A Camila repetiu aquilo com uma calma que cortava. Talvez tivesse usado. Senhorita Eliana, você usou Fernanda Ribeirão 4 vezes entre 2003 e 2008. Cada vez para uma escritura com a assinatura do seu pai. Cada vez enquanto ele estava engessado, sedado ou fora do estado em algum leilão de gado. O Estado de Minas Gerais cassou a licença da Fernanda Ribeirão em 2009, por conduta relacionada a falsificações. Sabia disso? A Eliana levou 11 segundos para responder. A taquígrafa contou. A sala inteira contou. Quando ela finalmente falou, disse que o pai confiava nela para resolver as coisas, que ele não podia dar conta de tudo sozinho. A Camila repetiu aquilo. Ele não podia dar conta de tudo sozinho. Deixou pousar. Sem mais perguntas. A Giovana ocupou o banco em seguida. A Camila foi direta e breve. Não tocou na falsificação. Perguntou sobre a faculdade de Direito. Senhorita Giovana, quem pagou o 2º e 3º ano da sua graduação na Universidade de Minas Gerais? Os registros mostram que aproximadamente R$600 mil das suas mensalidades foram pagos de uma conta vinculada à imobiliária Cume. Isso corresponde ao que você recorda? Mais ou menos isso, sim. Você alguma vez perguntou à sua mãe de onde vinha o dinheiro da imobiliária Cume? A Giovana ficou quieta. Senhorita Giovana, minha mãe disse que era da poupança da família. E nunca ocorreu a você verificar isso? Eu tinha 19 anos. Você tinha 19 no início da faculdade. Tinha 23 quando começou a carreira. Há quase 8 anos, você exerce advocacia em Minas Gerais. Nesse tempo todo, você revisou a origem dos recursos que pagaram pela sua formação? A Giovana olhou para a mãe. A mãe não devolveu o olhar. A Giovana disse que não, sem mais perguntas. Eram quase 5 da tarde. A Camila se levantou pela última vez e pediu permissão ao tribunal para exibir o documento de número 23. O Drummond enrijeceu. A Eliana sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Ele se levantou, começou a se opor. Parou no meio. Sentou de volta. Rejeitar a prova depois de tudo que já tinha sido dito seria pior do que qualquer coisa gravada ali.
O juiz Azevedo perguntou se as partes estavam prontas. A Camila disse que sim. O Drummond acenou com a cabeça. O oficial apagou as luzes. A tela desceu. O vídeo começou. Meu avô apareceu. Mais novo em 6 anos, 78, não 84. Usava a camisa de flanela verde escura que ele colocava nas manhãs frescas e estava sentado no mesmo banquinho da sala de ordenha, o mesmo onde ele me ensinou pela primeira vez. Atrás dele, uma janela. A luz era de fim de tarde no meio do verão. Um caderno de capa de couro estava apoiado no banco ao lado. E no canto da parede, emoldurada, a carteira da Camila Leal, porque a gravação foi feita no dia em que ele a contratou formalmente. Ele olhou para a câmera e falou: "Meu nome é Cláudio Whitfield. Tenho 78 anos. Estou em plena consciência e sem nenhuma pressão. Isso não é um testamento, é um registro, para que ninguém na minha família possa dizer depois que não sabia." Ele pausou. "Quero falar sobre minha filha, Eliana." Senti o ar sair da sala inteira. "Eliana, se você está ouvindo isso, significa que você tentou tirar da sua filha o que você já tirou de mim. A terra, o dinheiro, os anos que você deveria ter estado aqui. Eu te perdoei faz tempo pela terra. Agora não estou perdoando." Ele olhou para o lado por um instante, se recompondo. Depois voltou. "E Giovanna, eu te amo. Eu te amo porque você é minha neta, e isso não some. Mas você escolheu o lado errado, vez após vez. Escolher é um pecado só quando você continua escolhendo. Não estou com raiva de você. Tenho pena de você. E essas duas coisas não são a mesma coisa." Ele ajeitou o corpo no banco, pegou o caderno que estava do lado e colocou no colo. "Quero falar sobre Caio." Senti a mão de Eduardo no meu ombro, vindo da fileira atrás. Não tinha percebido que ele estava se inclinando para frente. Caio era meu filho. Não de sangue. Era meu filho pelo que ele fazia. Ele vinha a esta fazenda todo domingo por 16 anos. Consertava equipamento que não era dele. Segurava o bezerro que ninguém mais queria segurar. Era um fazendeiro melhor do que minha própria filha. Era um ser humano melhor do que eu já fui. A voz do meu avô vacilou por um segundo. Na noite antes do acidente, ele me ligou no telefone da cozinha. Ele disse: "Cláudio, cuida de Luísa se alguma coisa me acontecer. Ela vai precisar de alguém que fale a verdade para ela." Foi a última coisa que ele me disse. Ele parou, respirou fundo e devagar. Passou o dorso da mão no olho. Depois, olhou direto para a câmera. "Caio, se você consegue me ouvir, eu cumpri minha palavra." Só percebi que estava chorando quando Eduardo se inclinou e colocou um lenço na minha mão por cima do ombro. Eu não tinha visto ele trazer, mas ele tinha trazido. Ele sabia. O vídeo continuou. "Luísa", disse meu avô, olhando direto para a câmera, "eu sei que você está assistindo isso. Eu sei que sua mãe também está. Quero que essa parte seja só sua." Ele parou um instante. "Você ficou quando ninguém te obrigou a ficar. Voltou quando ninguém pediu. Aprendeu o nome de cada vaca que a gente já teve, até as que morreram antes de você saber andar. Usou o casaco velho do seu pai e chamou de favorito por 10 anos. Sentou no talude sul por 1 hora, numa tarde, quando você tinha 19 anos e não sabia que eu estava olhando. Isso é tudo. Isso é para o que a terra serve, não para vender, para ficar." Ele pegou alguma coisa do banco ao lado dele. Era o recibo. O mesmo recibo desbotado que minha mãe tinha arrancado da mão dele no celeiro. Ele segurou na frente da câmera. A mão estava firme. "Esse pedaço de papel é só uma chave, Luísa. A porta atrás dele, essa porta eu construí para você." Ele pousou o recibo de volta no banco. "É isso", ele disse. Era tudo o que eu precisava dizer. A tela apagou. As luzes voltaram. A juíza Azevedo não falou imediatamente. Ficou olhando para as anotações por um tempo longo demais para ser normal. A escrivã esperava a instrução. Quando a juíza finalmente falou, a voz estava firme, mas tinha mudado alguma coisa nela. O tribunal entraria em recesso por 30 minutos. Eliana saiu primeiro. Não olhou para mim uma vez. Giovanna foi atrás, mas com uma distância entre elas que eu não via desde a infância. Drummond ficou no canto com o celular, falando baixo com alguém do escritório em Belo Horizonte. Eu me levantei, me virei. Meu avô já tinha se levantado, mas não veio em minha direção. Ele esperou.
Eu atravessei as 3 fileiras até ele. Ele me abraçou com os 2 braços, do mesmo jeito que tinha me abraçado no dia do funeral do meu pai. Está feito, meu bem, está feito. A decisão escrita da juíza saiu 6 semanas depois, em 14 de abril de 2026. Coincidência, talvez. Mas 14 de abril era também a data carimbada no recibo de depósito do meu avô de 1992. Camila me leu a sentença pelo telefone enquanto eu estava no box de maternidade, com uma Holanda que estava a 1 hora de parir. O tribunal concluiu que as 4 escrituras contestadas tinham sido assinadas com firmas falsificadas e eram, portanto, nulas desde a origem, porque o Vale Fundo Carvalhal tinha readquirido os lotes em transações legítimas. Os imóveis em si não foram mexidos. Mas os valores que minha mãe tinha desviado para a imobiliária Cume foram declarados como enriquecimento ilícito, e ela foi condenada a devolver R$385 mil ao espólio do meu avô em 90 dias. O tribunal também confirmou que a cláusula moral do Fundo Família era válida e aplicável, e reconheceu que Eliana e Giovana tinham se excluído como beneficiárias pela própria ausência documentada. Luísa Maria Stewart foi confirmada como única herdeira. Perguntei a Camila como eu deveria me sentir. Ela disse que eu não precisava sentir nada ainda, que fosse ajudar no parto da bezerra. Fui. Era um bezerro macho. A gente chamou ele de Ciro. Em menos de 1 hora, ele já estava de pé. A Comissão Imobiliária de Minas Gerais abriu investigação sobre minha mãe em 21 de abril. Não fui eu quem denunciou. Não precisei. O jornal tinha publicado o caso. As conclusões sobre as falsificações eram registro público. A comissão age por conta própria. A investigação foi encerrada em 90 dias e a licença de corretora da minha mãe foi revogada. A imobiliária Cume foi dissolvida antes do fim do verão. Giovana pediu desligamento do escritório Braga Locks e Associados na primeira semana de maio. O memorando interno chamou aquilo de separação mútua. Ela não contestou. O caminho para a sócia tinha acabado e ela não voltou à advocacia privada. Giovana me ligou no dia 2 de maio. Deixei tocar. O recado de voz era curto. Ela disse que não esperava perdão, que nem queria pedir. Só queria que eu soubesse que no dia em que o vídeo do vovô foi reproduzido, ela entendeu algo que deveria ter entendido quando a gente era criança. Desculpa. Só isso. Não liguei de volta. Não apaguei o recado de voz. Salvei numa pasta no celular como nome para depois. Minha mãe não ligou. Não escreveu. No final de maio, um envelope chegou na fazenda sem remetente. Dentro havia uma chave. Reconheci na hora. Era a chave da casa onde ela e meu pai tinham morado logo que se casaram. O pequeno sítio na Estrada da Pedreira que ela vendeu em 2014 e depois recomprou discretamente na queda do mercado imobiliário de 2020, com intenção de reformar e vender. Ela tinha guardado aquilo por 6 anos. A chave era o jeito dela me dizer que tinha terminado. Não havia carta. Não precisava. Fui de carro até a fazenda. Entrei na casa de leite. Acima da escrivaninha havia uma fileira de ganchos onde meu avô pendurava as chaves de cada celeiro, cada galpão, cada portão da propriedade. Pendurei a chave da minha mãe no último gancho, ao lado daquela que meu avô tinha pressionado na minha mão na noite do casamento. A que tinha 8531 gravado na cabeça. Fiquei parada por um momento. Depois saí e caminhei pelo talude sul, onde meu pai morreu. E pela primeira vez em 13 anos, disse em voz alta o que não tinha conseguido dizer no velório. Sinto sua falta, pai. O vento passou pelo milharal. As vacas no pasto sul ergueram a cabeça por um instante e voltaram a pastar. Um gavião de cauda vermelha fez um círculo acima da serra. Só isso. Foi o suficiente. A Fundação de Terras Família Whitfield e Stewart foi lançada no dia 24 de maio de 2026, no mesmo celeiro onde minha mãe tinha arrancado o papel da mão do meu avô 11 meses antes. O celeiro estava cheio de novo,
Mas as cadeiras estavam dispostas de outro jeito, sem candelabros, sem mesa de honra. Havia um pequeno púlpito de madeira no fundo e 3 fileiras de cadeiras dobráveis diante dele. A fundação foi criada para fazer 3 coisas. Primeiro, colocar todas as 380 hectares de terra Whitfield em uma servidão de conservação permanente, administrada pelo Fundo de Terras Agrícolas Lacerda. A terra não pode ser vendida para desenvolvimento, não pode ser subdividida, pode ser cultivada, pode ser arrendada a jovens agricultores a preços abaixo do mercado, através do programa de arrendatários da Fundação. Não pode se tornar outra coisa. Segundo, financiar a Bolsa Memorial Caio Stewart para filhos de trabalhadores rurais de Minas Gerais que perderam um dos pais. 5 bolsas por ano, cada uma no valor de R$24 mil, renováveis. Terceiro, oferecer serviços veterinários gratuitos para grandes animais a pequenas fazendas leiteiras nos municípios de Lacerda, Berks e Chester, por meio de um programa de subsídios na clínica veterinária Stuart Cavalcante. O programa era limitado a 60 casos por ano. Eu falei brevemente no púlpito. Não escrevi nada, só disse o que veio. Eu disse que meu avô não construiu nada disso para mim. Ele construiu para a próxima pessoa que decidisse ficar. Meu avô estava sentado na primeira fileira, com o terno cinza de novo, segurando o papel no colo. Ele balançou a cabeça uma vez na minha direção, do mesmo jeito que tinha feito da outra ponta do celeiro na noite do meu casamento. Aquele aceno quieto que diz tudo sem dizer nada. Depois da cerimônia, os convidados foram para o pátio lateral, tomar limonada e comer torta. Meu avô se levantou devagar da cadeira, pegou meu braço. Fomos nós 2 sozinhos, passando pela casa de ordenha, pela encosta sul, até a base do carvalhal branco, que ficava na beira da Serra dos Fundos. A árvore tinha mais de 200 anos. Os galhos quase tocavam o telhado da casa de ordenha. Meu pai tinha subido nela quando criança. Eu tinha subido quando menina. Meu avô tinha dado o nome à empresa por causa dela, sem nunca contar isso a ninguém. Ele colocou o papel na minha mão. Guarda, ele disse. Coloca numa moldura se quiser. Mas toda vez que você esquecer para que foi, olha e lembra. Você ficou. Eu ergui o papel contra a luz da tarde. E foi só então que eu vi. Havia algo escrito no verso, tão apagado que precisei inclinar o papel para pegar o ângulo certo. 3 palavras em lápis com uma caligrafia mais jovem do que a que eu conhecia. Para a filha do Caio. Li uma vez. Li de novo. Li mais uma vez. Depois dobrei o papel e enfiei no bolso interno do casaco, bem no centro do peito, do lado do coração. A gente se sentou no banco na base da árvore. Ficamos um tempo sem falar. Eu conseguia ver o rebanho pastando no outro lado da encosta. Via Eduardo lá perto da ordenha conversando com um dos funcionários, os 2 com as mãos enfiadas nos bolsos. Via a poeira subindo no caminho de pedriscos enquanto os últimos convidados manobravam os carros para ir embora. O sol já estava baixo. As sombras longas das árvores se espalhavam pelo chão. A luz dourada da tarde batia na borda do Morro Sul. E em algum lugar bem longe dali, 280 quilômetros atrás, havia uma bomba quieta, extraindo gás do solo que meu avô tinha assinado em 1989, quando ainda não sabia que aquilo valia alguma coisa, quando ainda não sabia que um dia tornaria esse momento possível. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Não apertou, só segurou. Fiquei ali com ele até o sol sumir atrás da serra. Às vezes, eu ainda tiro aquele papel do lugar onde guardo e fico olhando para o verso. 3 palavras em lápis, que carregaram mais do que qualquer contrato que já passou pela minha mão. Se essa história tocou em alguma coisa em você, me conta nos comentários. Só uma palavra. O nome de quem ficou por você. O meu é Cláudio. E o meu é Caio. Me conta o seu. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha com essa pessoa.